Olá, é um prazer ter você conosco em um novo episódio. Eu sou Lucas Vilas Boas e você está no podcast Misticência. Dando continuidade ao nosso ciclo de entrevistas de maio sobre a prática do tarô em tempos de pandemia, contaremos hoje com a participação de Liana Keller. Taróloga, oraculista, reikiana, artista visual e arte educadora, Liana Keller, neste momento da vida, se dedica totalmente aos oráculos e ao reiki. Nascida em 1978, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, atualmente vive como nômade digital. Agora, encontra-se na cidade de Sorocaba, em São Paulo. No entanto, logo se encaminhará para uma viagem ao México. É licenciada em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, geminiana, com ascendente em Libra e Lua em Leão, e seu selo no Sincronário da Paz é Noite Harmônica Azul. Você pode encontrá-la no Instagram pelo username lianakeller_arte_tarot. Além disso, nós do Misticência conhecemos o trabalho de Liana por meio do belíssimo Tarô Corpalma, que fez parte da primeira Expo Tarô, organizada em janeiro de 2022. Se quiser conhecer esse trabalho lindo, assim como obras de outros artistas que fizeram releituras dos arcanos maiores e obras visuais inspiradas no tarô, acesse o site da primeira Expo Tarô pelo link na bio do nosso perfil no Instagram, @Misticência. Seja bem-vinda ao Misticência, Liana. É um prazer tê-la aqui. Muito grata. Então, antes de iniciarmos nossa linda entrevista, graças pelo convite, estou honrada. Vou então tirar uma cartinha do Tarô Corpalma, justamente, para ver a energia aqui do nosso encontro. Vamos lá, veio o louco, o arcano sem número, então é a nossa nova jornada, estamos nos jogando, O início aprendendo. De uma nova fase, com vários aprendizados a vir. Sim, muitos aprendizados. E sem muita bagagem, né? Estamos indo mais livres. E gostaria também, primeiramente agradecer a sua presença aqui. É muito bom contar novamente com a sua participação em nossas empreitadas. Eu acho que a Expo Tarô ano passado foi um certo tiro no escuro e a gente contou com a participação de artistas incríveis e o seu trabalho chamou muito a nossa atenção. Foi um dos baralhos, porque é um baralho completo, né? São os 22 arcanos feitos. Então, foi um trabalho que foi bastante inovador, foi bastante interessante, belo pra gente acompanhar, trabalhar com tudo aquilo. E queria também saber mais sobre a questão da sua viagem ao México, o que ela representa, além de sair fisicamente do Brasil, se isso também é uma viagem que tem um sentido espiritual maior. Sim, tem um cunho espiritual, porque eu estive lá um tempo atrás e me senti como em casa, assim. E tem uma espiritualidade muito intensa no México. Eu quero desbravar, né, que não deu para fazer tudo o que eu gostaria. É um lugar também onde os oráculos têm muito espaço. E quando eu era criança, né, eu sou filha de hippies, naquela época eu tive muito acesso, por exemplo, desde que eu comecei a ler, eu já comecei a ler criança, livros do Carlos Castaneda, assim, que fala muito do México e do peyote. Eu era criança, ficava lendo isso, assim, eu estava me influenciando, né? E também o tarô, né, desde criança, eu estava ali já tinha baralho de tarô, já tinha muitos assuntos holísticos, místicos já estavam pairando, né? Tanto que o primeiro baralho de tarô que eu tive acesso foi um que vinha uma carta por encarte da revista Planeta na década de 80. A gente ficava esperando para chegar a carta, a próxima carta. Então o México tem sim esse cunho espiritual, né? E é aquilo, né? Tem muita intuição envolvida, é difícil explicar racionalmente, né? Essas partes da espiritualidade, da relação que a gente tem com certas energias, com certas ideias esotéricas, com certos elementos místicos, são coisas que não dá para explicar. Quando acontece essa conexão, é muito difícil você negá-la, você passar por cima disso, porque é algo que se conecta de forma muito íntima com a gente e não tem como dar as costas a isso. E se você dá, eu acho que é um peso que você carrega para o resto da sua vida de não abraçar essa parte de sua alma que está clamando, basicamente, por aquilo. Sim, verdade. Estou de acordo. Bem,
Em relação à nossa entrevista necessariamente sobre a questão da prática do tarô em tempos de pandemia, primeiramente seria, assim, você falou um pouco, agora falando sobre a sua viagem, sobre a sua vivência com a espiritualidade, sobre alguns contatos que você teve com o esoterismo, com doutrinas, com ideias religiosas. Então eu gostaria de saber se você segue alguma religião ou doutrina espiritual específica, ou algumas, e se sim, quais são elas, se você se define como membro de algum grupo religioso específico. Na verdade, eu sou uma pessoa que tem muitas influências, sempre fui muito curiosa também, pelas religiões e pelas doutrinas, pelas filosofias, né? Uma das minhas avós era espírita, então eu lembro que eu frequentava muito centro espírita também na infância, né? Tinha muito acesso, achava muito interessante. E também tive muito acesso às religiões africanas por amizades que eu tinha também desde a infância, tudo sempre, né? E também eu tive muito contato com os devotos de Krishna, que até através deles, foi por causa deles que eu me tornei vegetariana, sabe? Que, enfim, eles têm uma influência bem forte na minha vida, eu gosto muito, assim, né? E, enfim, filosofias orientais, de forma geral, também me agradam, mas, assim, não sou de religião alguma. Também, um pouco, o Santo Daime também tive influências, frequentei, porém não me tornei, né, uma pessoa fardada, né, tal. Mas fui frequentadora. Então, na verdade, tenho muitas influências. De alguma forma, tudo isso vai influenciar no meu trabalho com as cartas, porque, né, eu sou ali a intérprete das cartas, então tudo isso me compõe e vai atuar na minha interpretação. Não tem como descolar uma coisa da outra, mas eu não digo eu sou religiosa, né, mas espiritualista, poderíamos dizer. Seria uma visão mais sincrética, né? Orientalismo, com uma questão do espiritismo, com religiões afro-brasileiras também, religiões daqui da América Latina. Então, tudo isso faz parte de seu sistema de crenças. Sim. Sabemos que você trabalha com tarô, trabalha com reiki e trabalha com oráculos. Quais outros oráculos você tem trabalhado? Na verdade, né, junto com o tarô Corpalma, né, eu também criei um outro baralho, que é um oráculo. Então, eles são baseados, esses arcanos, em pessoas que eu conheço. Então, bem assim, digamos, autoral. Então, na verdade, quando eu me coloco oraculista, é oraculista através de um baralho também, que eu leio, né, nesse sentido. Eu andei pensando em aprender outros, mas por enquanto, sim, esse é o meu canal, são as cartas, né, e o reiki. E em relação aos seus primeiros contatos com o tarô, você já falou que o tarô ele faz parte desse sistema de crenças amplo, desse sincretismo que você pratica no seu dia a dia, então ele não estaria ligado necessariamente a uma religião específica que você segue, certo? Certo. Uhum. Então, você poderia contar mais sobre a questão da sua vivência com o tarô, do seu contato mais íntimo, de como isso se tornou um caminho profissional também? Sim, claro. Então, eu falei um pouquinho, né, assim, que desde a infância a minha mãe se dedicava ao estudo e também à prática mesmo da astrologia, né? Então, eu sempre tive essa influência muito forte já desse universo místico, holístico, né, desde criança. Sempre estive perto, sempre foi algo próximo de mim. Mas no ano de 2007 eu vivia na São Paulo, capital, e eu estava passando uma fase, assim, de muito hedonismo, estava, assim, numa época bem de muita farra, muita festa, mas tinha um buraco, assim, como fosse um vazio existencial. E então, nesse momento, eu conheci uma pessoa que se dedicava muito ao estudo do tarô, que é o Rodrigo Morosetti. Ele disse, eu sinto que eu tenho que te dar aulas de tarô. Eu disse, não, mas como assim tu sente que tem... E afinal eu acabei aceitando e foi algo muito assim num sentido de cura, de autoconhecimento, né, de estudar as cartas e também estudar o meu ser a partir das cartas, né, foi muito intenso, né, um aprendizado muito forte. Inicialmente foi com os arcanos maiores e menores do tarô de Marcélia e depois eu fui estudando outros baralhos que são mais releituras do tarô de Marcélia em geral, né. E bom, daí eu fiquei por uns 10 anos sempre estudando, daí também me interessei por Rodorovsky, que me interessa muito a visão dele, me parece mais anárquica. Eu fui estudando, sempre lendo para mim mesma e para outras pessoas próximas. Em 2017, então, surgiu a ideia de fazer leituras curtas, daí tinha uns amigos que tinham café, bar, daí eu fazia leituras em bares, assim, umas coisas, sabe? Legal.
Era bom, assim, daí conheci muita gente a partir disso e foi crescendo, assim, isso foi ganhando um vulto, né? E eu fui me sentindo confortável, eu gosto de fazer isso, eu me sinto confortável, eu posso fazer isso com responsabilidade, né, claro. Enfim, em 2018 surgiu a ideia de criar o baralho. Eu estava fazendo na universidade, né, o curso de licenciatura em artes visuais, e a minha orientadora disse, une as coisas, o tarô como leitura de imagem, né? Um dispositivo para realmente falar com as pessoas vão se comunicar através dessas imagens, né? Então, um dispositivo relacional. Então, foi um estudo, uma pesquisa nesse sentido das imagens, né? E do quanto se pode aprender através das cartas, então foi muito bom. Foi meu trabalho de conclusão de curso, esse baralho mesmo que vocês conheceram. Então foi uma questão com semiótica também, né? Sim, com certeza. Muito bom, gostei de ouvir sobre o seu início e foi uma dúvida que surgiu enquanto você falava. Você falou sobre a questão de ser nômade digital, sobre a questão de você nasceu no Rio Grande do Sul, atualmente mora em Sorocaba, morou em São Paulo. Você acredita que o ambiente em que você está influencia a forma como é a sua relação com a espiritualidade, se esse impacto da metrópole, da cidade grande, tem um efeito positivo, negativo de alguma forma na forma como você se vê enquanto ser espiritual? Sim, influencia. Antes daqui eu estava em Bertioga, que é uma praia bem bonitona, assim. E com certeza eu estava bem mais em paz lá, bem mais tranquila do que aqui em Sorocaba, que é uma cidade do interior, mas é grande, muito ruidosa. Tem um rio aqui ao lado, hoje mesmo eu passei por ele, um rio maravilhoso, super poluído, dá uma tristeza, assim. Isso influencia nosso estado de espírito. E quando a gente está muito afastado da terra mesmo, né, do pé no chão, da natureza, assim, mas, né, não que assim, a cidade faz parte da natureza, até o concreto armado faz parte da natureza. Mas sim, influencia, sim, com certeza. Acho que é uma questão que alguns estudiosos já desde metade do século passado têm trazido, né? Essa questão de paradigmas holísticos, pós-materialistas, de tentar reativar o animismo, como diz Isabel Stenger, tentar ter uma relação mais harmônica com a natureza, com o mundo em si e deixarmos de nos vermos como os senhores do mundo, senhores da terra. Quebrar com essa ideia de que há uma hierarquia, de que o ser humano ele é superior a qualquer coisa que está ao seu redor. É como se ele fosse alheio ao ambiente, alheio ao meio ambiente, e que as suas atitudes não influenciariam esse ambiente, ao mesmo tempo que esse ambiente modificado não modificaria a ele mesmo. E eu acho muito interessante quando você trouxe isso, porque me lembrou bastante disso e tenho estudado, lido um pouco sobre isso ultimamente, e achei bastante enriquecedor. Ele se conecta um pouco com esses incômodos do dia a dia, de barulho de uma cidade muito movimentada, um lugar que você não consegue se mover, se locomover da forma que queria, uma proximidade com a natureza que é muito limitada, que às vezes a gente tá só resumido a ir em praças, em parques, em reservas, em praias, e falta assim a gente sentir um pouco mais a natureza como parte de nossas vidas. Sim. Sobre o tarô, para você, o que o tarô é e como você está se relacionando com ele atualmente? Para mim, né, é um portal para a espiritualidade, para mim, assim, é como uma janelinha ali que se abre. E que tem a imagem, né, que tem esses anos de estudo, mas eu vejo essa imagem, mas ela já vai me trazendo outras informações, né? Não só quando eu faço a leitura para mim mesma, mas quando eu faço para outras pessoas, então, que também abrem essa... é como se abrissem mesmo, tudo bem, pode acessar o meu inconsciente, né? Pode entrar. É como se o tarô fosse um livro, mas você se torna um livro para o tarô também. Sim, sim, isso mesmo. Então, realmente é algo que vão vindo muitas informações e daí tem isso, né, de interpretar as informações, como fazer essa interpretação de uma forma sana, né, algo que realmente seja positivo, que venha aportar com algo que é bom, né, que vai realmente ser bom. Tenho algo assim com o tarô de trazer essa parte boa dele que eu considero, né, a melhor parte, que é conhecer-se através das cartas, utilizar bem como ferramenta de autoconhecimento, né.
seu contato com o tarô, ele está geralmente mais voltado a essa questão do autoconhecimento mesmo, né? Porque existe um certo estigma em relação ao oráculo de que seria voltado somente à leitura do futuro. Jodorowsky fala sobre achar que isso é charlatanismo, achar que usar dessa forma é uma farsa. Mas pra você, os dois sentidos, eles são válidos ou você acha que é mais um instrumento mesmo de autocompreensão e autoconhecimento? E qual o poder que o tarô realmente tem na questão da divinação? Como você acredita que seja? Bom, vamos lá, agora é uma parte mais polêmica, né? Eu, na verdade, enquanto taróloga e oraculista, muitas pessoas vêm porque querem divinatório, e querem previsão, e querem não só previsão, mas como querem tudo na mão, prontinho, pacotinho, ó. Me diz o que vai acontecer, o que eu tenho que fazer. Autoresponsabilização nenhuma, né? Zero. Um manual, né, de instruções. É manual de instruções. Como eu devo atuar na minha vida, né? Então, joga a responsabilidade para outra pessoa, né? E bom, sim, a minha linha é muito o autoconhecimento mesmo, mas atendo muitas, mas sempre inicio dizendo, ó, aqui existe uma tendência a partir de toda a tua vida, né? Tu tem um histórico. Teu caminho foi um até agora, né? Tu tem feito tuas escolhas e também tem tido as tuas influências e isso vai te levando a uma tendência. Existe uma tendência no caminho. Daí acredito que as cartas estão ali muitas vezes para te mostrar a tua tendência e se tu não gosta da tua tendência, não gostei, sabe? Bom, daí tu pode refletir, se posicionar e tentar mudar as tuas escolhas, se possível, porque mudar hábitos nós sabemos que não é simples, nem muito fácil, mas é possível. Então, a partir dos teus conhecimentos, ou seja, o autoconhecimento. Então, mesmo nas leituras de previsão, eu sempre coloco primeira pessoa, né, no centro. Tu é a pessoa protagonista, sabe? Tu não é vítima dos acontecimentos. Quer dizer, por vezes podemos ser, né? Ninguém pode impedir uma pandemia, um terremoto, a erupção de um vulcão, alguma coisa assim. Mas tem coisas que sim. E mesmo a forma de lidar com eventos desse porte, coisas que a gente não pode controlar, ela vai ser determinada por nós mesmos, né? A forma como nós encaramos esses grandes problemas. Então, a noção divinatória não seria algo determinista, mas talvez uma expressão de autocompreensão e uma percepção de tendências de ação da própria pessoa. Sim, que aquilo ali tende a acontecer, ocorrer, e sim, com certeza vai depender muito de como a pessoa se posiciona, né? Com certeza nós nos vermos como vítimas de pessoas que estão aí vulneráveis a qualquer coisa, isso não vai auxiliar muito. Sem considerar a sua prática profissional, pensando somente numa relação pessoal sua com o tarô. A leitura do tarô, já percebi que ela faz parte do seu cotidiano, certo? Diria que, de alguma forma, ela está mais ligada a momentos de dificuldade, se há alguma intensificação ou mudança na forma como você se relaciona com o oráculo em momentos de crise? Sim, momentos de crise, sempre, né, nós vamos, de repente, recorrer mais, porque existe a dúvida, né, que fica corroendo ali o ser, né. A dúvida é algo que drena muita energia, mas eu procuro mesmo em outros momentos. Por exemplo, isso do reiki, vou te dar um exemplo. Eu desenvolvi um método de ver os chakras com as cartas, né, e tem a coisa do alta aplicação de reiki, mas daí eu olho, como é que tá cada chakra. Isso me dá uma ideia, às vezes, até me assusta, assim, nossa, como é que tá desse jeito, né. Sei lá, o chakra básico tá com uma carta terrível, olha aqui, ou seja, de que não tá em harmonia, né? Então, de fazer esse tipo de estudo, às vezes, até a partir das cartas. Dá para fazer vários estudos. Qual é o aprendizado do meu dia? O que eu devo prestar mais atenção? Como conselhos e orientações que podem ser também formas de estudo, né? Tá sempre prestando atenção. Isso te traz uma atenção pro teu dia também, né? Sim. Falando agora sobre o período da pandemia, espiritualmente e emocionalmente, como foi esse momento para você? Se é que você pode falar um pouco sobre isso. Esse momento, né, acredito, assim como para mim, muitas pessoas, foi um momento de muitas transformações, né. Eu tinha, na época, um trabalho que era com arte, né, eu dava oficinas de arte, também eu estava terminando o curso na faculdade, já bem no fim, tinha um relacionamento, e, enfim, tinha toda uma coisa e tudo se acabou, a pandemia chegou e foi assim, né, naquela... Então aí nessa época foi muito intenso com as cartas, com yoga, com meditação, e eu fui me dedicando muito a essas práticas e isso foi tendo um vulto e eu fui ficando bem sozinha, fui aprendendo a estar sozinha e daí também me mudei para uma praia, para Ubatuba, e ali vivi no mato, né, a bruxa do mato, no mato com internet, né, Wi-Fi.
E daí nessa época eu comecei a trabalhar numa plataforma de tarô. Até isso eu fico sempre pensativa, que é como fosse um Uber tarô. Seria alguém que eu fico ali disponível, a pessoa vem, chama, faz uma pergunta por chat, assim. Existe todo um universo disso, sabe? Dessas plataformas de atendimento oracular, até de atendimento psicológico, até tem psicólogo Uber, tem de tudo Uber agora, que é mais ou menos como as plataformas Airbnb, o próprio Uber, tem dos oráculos também. Daí inicialmente eu entrei e pensei, nossa, não é bem isso, sabe? Não é bem isso, mas eu fui me adaptando e fui conseguindo colocar a minha forma mesmo nesse ambiente, né? E funcionou. Mas não foi fácil inicialmente, porque era quase como contra a minha ética. Eu pensava, nossa, estão me vendendo. Mas daí eu fui conseguindo entender melhor. Então, comecei a trabalhar nessa plataforma e tenho, né, a Corpalma, que é a minha marca, digamos assim. E fui me dedicando somente a isso, não tinha vida social, morava no mato, então pronto, daí começou a frutificar. Então, assim, a sua relação com o tarô, principalmente profissionalmente, ela teve essa mudança devido a essa questão desse trabalho uberizado. Isso basicamente devido ao impacto da Covid. Mas, de alguma forma, a sua relação com o sagrado, o espiritual em si, pensando nesse aspecto da relação espiritual com o tarô, ela sofreu alguma mudança devido à Covid? Por exemplo, naquele momento, que é um momento de crise, houve uma maior aproximação porque é algo que já acontece comumente. Mas você acredita que a partir dali, a partir do momento em que a Covid se estabeleceu, sua relação com o sagrado mudou de alguma forma ou não? Mudou, porque havia aquela ameaça constante, né, a ameaça à própria vida mesmo, né, e para tu se manter são, né, e sem desespero, tu tem que se agarrar em algo maior, que é muito mais amplo, que é, né, uma consciência maior, né, de que nós somos parte do todo e que, bom, e a morte, se vier, faz parte também, e aceitar isso, né, e aprender a viver mais o momento presente mesmo, né, estar presente e viver, né, então por isso também eu quis ir para um lugar mais natureza, onde eu pudesse me sentir bem, morava perto de uma cachoeira, então aquilo para mim era maravilhoso, aquilo para mim era a divindade, aquela cachoeira, aquela floresta, Mata Atlântica, uma maravilha. E foi algo que sim, que eu me senti mais conectada com o sagrado, fiz muita meditação, contemplava muito, mas foi devido a esse espaço que houve, né, que era esse isolamento social e tudo, eu já fui para esse lado de, bom, vou me aprofundar em mim, no ambiente que eu estou inserida neste momento. Né? É isso que eu fiz. Foi uma ótima escolha. Eu gostei. Assim, durante a pandemia a gente viu que houve esse processo de digitalização de práticas sociais. Como você bem exemplificou essa questão do Uber Tarô. De alguma forma isso mudou a forma como você lê o tarô para si mesmo e para outras pessoas. Eu já pergunto sabendo que sim, pelo que você falou anteriormente, realmente alguma coisa mudou. Mas, além disso, como foi que o seu trabalho e o seu consumo de conteúdo sobre o tarô, seja em sites, no Instagram, no YouTube, como tudo isso foi afetado com essa virtualização intensa dessas práticas sociais e espirituais? Na minha experiência pessoal, por exemplo, eu iniciei projetos de dar aula, né, didáticos, mas tudo voltado para o Zoom, para o Google Meet, enfim, tudo isso. E eu sentia muita falta inicialmente de estar com as pessoas, de juntos, mexendo nos materiais, porque também eu gostava muito de fazer a performance a partir das cartas, né, tira uma carta e performa a carta, e faz foto, e faz vídeo. Eu gostava de fazer essas práticas de performance, e daí com o computador não era limitado, a meu ver, né? Mas a gente foi se acostumando, né? Fui me acostumando. E os consumos de conteúdo, né? Cada vez mais tudo no celular, né? Daí aula de yoga por celular, por Zoom, por não sei, tudo assim. Todos os encontros, tanto que a minha vida até agora continua tudo online. Quase tudo que eu faço. Então, para mim, mudou completamente mesmo. No início foi duro, assim, eu não gostava muito, né? Eu era bem analógica, né? Mas eu acabei, bom, aceita que dói menos, né? E vamos lá, né? Então, os consumos de conteúdo também. Fui conhecendo pessoas que falavam dos assuntos que eu gostava, inclusive Rodorovs, que também estava nas redes, estava todo mundo nas redes. E vamos lá, todo mundo, né, se frequentando nas suas redes, nas suas janelinhas. E bom, é isso. Foi assim. Era a forma que tinha, Sim. né, pra gente poder ir pro mundo sem ir pro mundo. Sim.
Em relação a essa questão da prática virtual, de fazer profissionalmente, dar aulas e tudo, agora que a pandemia, podemos dizer que acabou, você planeja retomar os atendimentos presenciais somente e largar mais o meio virtual pouco a pouco, ou você planeja se manter no meio virtual, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou focar mais no meio virtual mesmo? A princípio, eu pretendo, assim, seguir com o virtual, até porque eu estou muito em deslocamento, não dá para ser diferente, assim. Os lugares que eu chego até atendo, às vezes, algumas pessoas, mas, em geral, eu conheço pouca gente. E como eu fico muito em casa, eu não conheço muitas pessoas. Mas agora, nessa viagem ao México, por exemplo, pretendo interagir mais com a comunidade, né? Pretendo fazer isso. Mas pretendo manter os dois daí, no caso, né? Vai depender do tempo que eu vou poder ficar lá. O México tá meio hostil com o Brasil, viu? Sério? Sim. Eles estão, até agora tem visto para ir pro México, não tinha. Visto pago, bem semelhante ao visto que tinha, que tem, né, para os Estados Unidos. Tá bem feia a coisa. Esses últimos anos mudaram muita coisa para nossa vivência no mundo, né? Não, até por falar em pandemia, na época, durante essa fase de pandemia também de governo Bolsonaro, um número imenso de pessoas do Brasil começou a tentar passar pela fronteira do México para os Estados Unidos. Muita gente. E por isso tenho visto agora. Esse é o motivo. Pois é, né? Coisas que às vezes a gente não fica sabendo, não sei quando vai, né? Ou quando tenta tirar o visto e nossa, bem difícil. Aí descobre a realidade. Aí descobre esses detalhes sórdidos. E a pandemia em si, o fato das quantidades de mortes, o impacto da doença, ela chegou a ser tema em si das suas investigações no tarô? Não só suas investigações próprias, mas de seus clientes, de seus consulentes? Sim, muita gente vinha querendo o teste o teste do Covid. Olha, acho que isso aí não vai dar. Dá para ver a tendência. Né? Se tu precisa se cuidar ou não, né? Mas vinha muita gente com depressão, né? Para de brincadeira, assim, muita gente com muita depressão vinham falar o que eu faço para sair dessa depressão, me sinto só, me sinto mal. Ou pessoas com hiperconvivência nas suas relações, que não estavam mais suportando essas pessoas que estavam dentro de casa, né? Com muitos conflitos. Eu fiquei sozinha, né? Então o conflito era comigo mesmo, se tivesse. Mas pessoas que conviviam, né? Houve muito, né? Foram muitos atritos nesse período, realmente. E além da pandemia, quais foram os principais temas, assim, abordados nessas consultas? Bom, os principais temas, de forma geral, assim, são amor, né? Amor ganha, assim, sempre. E os temas de dinheiro também, que houve muita gente com problemas de escassez, né? E de muito medo de não ter dinheiro. Muita gente teve que se reinventar, ficou sem trabalho, e, né? Assim como eu, né? Inclusive. Então, esses outros temas foram, de algum modo, assim, a forma como eles foram mais enfocados, foram afetados pela vivência na pandemia, né? Sim, com certeza. Você notou que tinha temas que antes eram mais consultados, que foram menos, ou algo que era menos e virou mais? Você chegou a ter uma percepção disso enquanto fazia a prática durante a pandemia? Eu percebi que as pessoas vinham com temas mais profundos, né? Antes, às vezes, vinham com temas mais superficiais, assim. E as pessoas estavam com temas muito existenciais, né? Estavam existencialistas, né? Coisa que antes da pandemia nem tanto, e agora, pós, também nem tanto. Já mudou, já parece que nunca houve pandemia nenhuma. Não, assim, as pessoas foram afetadas, todo mundo foi afetado de alguma maneira, com as suas sequelas pandêmicas, né, com certeza, mas muita gente parece que nada houve, assim, que não aconteceu nada. E existem dimensões paralelas, né, em alguns lugares parece que não havia pandemia nenhuma também. Então, universos paralelos existem, né? Foram muitas vivências ao mesmo tempo e agora, depois da pandemia, parece que são mais bolhas ainda, são mais realidades paralelas ainda, porque Sim. tem gente que sofreu muito durante a pandemia e agora parece que a pandemia foi um pesadelo. Não existiu, foi algo que esteve somente no âmbito do mental, do psicológico, mas foram impactos materiais no sentido de afetar fisicamente, economicamente, financeiramente, estruturalmente a sociedade brasileira que a gente não pode passar por cima.
Mas assim, estamos na era da informação e às vezes o acesso de informação não traz a iluminação intelectual, a iluminação do conhecimento da realidade, mas umas maiores possibilidades de alienação, de você poder criar seu próprio espaço, criar sua própria vivência e criar sua própria realidade. Eu acho que isso pode ser um pouco arriscado, não só nós enquanto sociedade, nós enquanto pessoas políticas, mas enquanto pessoas espirituais, enquanto nossa própria consciência de nós mesmos. Às vezes sinto que estamos solapando as nossas vivências, solapando os nossos sentimentos com certos, como eu posso dizer? Se amortecendo. Isso, certos amortecedores que vêm do mundo digital. Sim, vem muito, né? Tem bastante. Hoje em dia, tu vê, né? Antigamente a gente tinha que ir lá no, como é que é, na videolocadora, escolher filme, ficava um tempão lá escolhendo, tinha que alugar, pagar um dinheirinho. Agora tu tem uma videolocadora só pra ti, tu vai lá, tudo pra ti, no teu celular, no teu... e pronto, não precisa ir até a videolocadora, não tem mais isso, sabe? Então tá tudo, de certa forma, muito facilitado demais, daí iFood, né? Que é a comida Uber também, daí a pessoa vai ficando cada vez mais sedentária em vários sentidos, né? E isso também é perigoso. Em relação à sua forma de participar na web, enquanto não profissional, mas praticante do tarô, assim, pessoa que tem interesse em aprender mais, saber mais sobre o tarô, questão de seguir perfis em redes sociais, participar em grupos, acompanhar perfis. Como foi essa mudança? Você aumentou mais o seu fluxo, assim, vou seguir mais pessoas, vou participar em grupos do Telegram, WhatsApp, Facebook, coisas do tipo? Assim, naturalmente, como eu pus o meu perfil público, né, que era mais artístico, pus bem voltado ao tarô, começou a aparecer perfil de tarô toda hora, porque é isso, né? O algoritmo já sabe, então ele vai chegando, né, o povo. Daí sim, fui criando muitas conexões, conhecendo pessoas, trocando muita figurinha, conhecendo muitos oraculistas, pessoas bem interessantes, fazendo novas amizades, até através da Expo Tarot também conhecer pessoas maravilhosas, né? Fiz amizades, né? É muito bom. E bom, assim, grupos mesmo eu não participo de muitos atualmente não, né? Só quando são grupos de estudos, às vezes eu me uno aos estudos, né? Atualmente não estou em nenhum, porque eu tô nômade demais, né? Minha vida tá muito instável. Não tô conseguindo ter muito compromisso assim fixo, né? Neste momento, pelo menos. Essa convivência nesse momento político que a gente viveu durante a pandemia, teve o governo Bolsonaro, essa ênfase do negacionismo científico. Por um lado temos a pandemia, que ela afeta de uma forma, mas por outro, esse lado do negacionismo e do bolsonarismo, de que forma ele afetou a sua forma de lidar com o sagrado e como você acredita que o tarô tenha colaborado a lidar com isso de algum modo? Bom, não foi esse período, não tem sido fácil, porque na verdade ainda está tudo aí, né? O povo se dividiu, muitas inimizades. Eu me posicionei politicamente. Eu nunca fui tanto de me posicionar politicamente. Eu sou uma pessoa humanitária, sou a favor da vida, da diversidade, né? Então eu não estava de acordo com aquele governo, né? Até eu senti algumas coisas na pele. O lugar que eu fui morar, em Ubatuba, por exemplo, era um lugar maravilhoso, lindo, perto da praia, da cachoeira, uma coisa divina. Eu não fiz uma amizade naquele lugar, eu morei mais de um ano ali. As pessoas tinham medo de mim, porque eu era a bruxa no lugar, tinham medo. Ninguém falava comigo. E além de tudo, era uma mulher que vivia sozinha, isso é muito estranho. É um estereótipo pesado. É. E daí eu vou, né? Então eu ficava pensando, nossa, vão me queimar aqui nesse lugar. Eu tava ficando assustada, e daí várias vezes eu tentava, porque eu morava numa casa bem simplinha, assim, tava ótimo pra mim tudo, mas o pessoal, os donos eram muito favoráveis do Bolsonaro, então era uma situação que não tava me agradando, assim, né? Então eu fui tentar arrumar outro lugar e tal, e as pessoas não queriam alugar para mim, porque eu era uma mulher sozinha, porque era assim, uma coisa muito preconceituosa, e eu fiquei chocada, assim, porque isso estava tão vivo, sabe? Realmente estou surpreso de que algo assim aconteceu. Sim, e na verdade muitos locais são assim, lugares menores, de interior, né, mais povoados. Então foi um período que eu me senti assim um pouco, mas eu estava tentando me relacionar isso com a natureza e com o lugar, mais qualquer outra coisa, né, para poder estar bem. E você utilizou o tarô como alguma forma de poder passar por essas situações, de suportar essas dificuldades, ou você deu mais ênfase a outras vias espirituais?
Assim, teve muita meditação e yoga e tal, também me alimentava bem, ficava me cuidando bastante, caminhando, mas também eu tinha uns grupos que eu encontrava de meditação com cartas, né, que eram amigas, né, então isso também era um alento para mim, isso era frequente, e com as cartas também, eu sempre tirava para ver, se estou correndo risco de vida, sabe? Não por causa do Covid, mas por causa das pessoas. Foram muitas máscaras caindo e eu acho que a gente descobriu que a doença não era o pior naquele momento. Eu acho que foi a coisa mais, eu nem diria estranha, mas dolorosa de se descobrir, porque a gente descobriu da forma mais intensa. Tudo bem que desde 2019 não, desde antes, 2017, 2018, a gente já vinha como as coisas estavam acontecendo, mas a partir de 2020, nossa, foi uma coisa muito maluca. Eu não tenho nem como definir direito, porque é uma sensação que ainda hoje persiste, que isso ainda existe, ainda tem esses grupos, essas pessoas saíram de seus esconderijos e hoje não tem mais medo de se portar de uma forma que há algum tempo tinha se tornado socialmente execrável, tinha se tornado socialmente reprovável, e hoje em dia é uma parcela muito grande da sociedade que não tem medo mais de expor seus preconceitos, expor seus ódios ao diferente, dessa forma como a gente vê hoje em dia. Sim, verdade. E você acredita que nesse contexto de pós-pandemia, pós-bolsonarismo, entre grandes aspas, mas pós-governo Bolsonaro mesmo, de domínio do mundo cibernético, a forma de lidar com o tarô é diferente em relação à forma que se lidava alguns anos atrás? Você acha que houve mudanças, se não drásticas, mas que hoje houve alguma transformação depois desse período pandêmico? Para mim, eu percebi as pessoas sendo muito mais preconceituosas comigo porque eu declaro, né, que eu sou oraculista. Muitos oraculistas não declaram, sempre foi algo do oculto, realmente. Por causa disso, eu ponho nomes fictícios, não se declaram assim, eu me declaro, esse é o meu nome, eu só faço isso mesmo. Eu comecei a sofrer bastante preconceito, pessoas assim com ódio mesmo, né? Pessoas evangélicas, muita coisa desse estilo, né? Contra mim. Então eu me senti muito coagida em muitos momentos, assim, nossa, sabe? Que é mais a coisa da caça às bruxas mesmo, a Inquisição, sabe? E eu passei a sentir mais isso nessa época, que antes eu não sentia tanto, eu não me sentia tão ameaçada, sabe? Como agora. Quantas pessoas que utilizam o tarô, você acha que houve alguma mudança, se há uma proximidade maior, ou então houve uma certa retirada disso da parte espiritual, ou se mantém mais ou menos do mesmo jeito que antes? Assim, as pessoas de uma forma geral, tu diz? Por você, a forma como você se relaciona, se você acha que houve uma mudança nesse sentido, e também pelas pessoas com quem você convive, que se consultam contigo. A mudança para mim é que eu realmente tive que me colocar muito mais, é isso mesmo, sabe? Antes era mais leve, agora é algo mais assim, mas é interessante também essa tomada de postura, sabe? Quase uma bandeira, assim. Tem pessoas que eu vejo que tem uma mente mais aberta, assim, que eu me consulto mesmo, eu gosto de oráculo. E tem pessoas que têm medo, que se ocultam, que não gostam disso, de que ninguém saiba que elas fazem isso. Elas têm até vergonha. Por um lado, teve pessoas que se esconderam mais depois que tudo aconteceu e outras começaram a expor com mais força, com mais afinco. Sim, com veemência. Dá pra gente entender que eu coloco no contexto da prática do tarô porque é a questão da nossa pesquisa, mas essas práticas espirituais, sincréticas, esotéricas, essa participação no misticismo também tem tido um significado político ultimamente? Sim, com certeza, sem dúvida, tem. Tem também um outro detalhe, né? Durante a pandemia também surgiram muitos tarólogos. As pessoas faziam um mini curso, saiam lá e já saíam tarólogos cobrando por isso já. Aconteceu isso também, bastante. Cada um sabe de si, né? Deve ter sua consciência, mas eu não acho o mais adequado. A gente tem que ter um estudo maior, sabe? Mas enfim, isso também aconteceu, ou seja, também pessoas que se expuseram de uma forma super forte, assim, redes e tudo, sendo que estavam recém iniciando um estudo, né? Já se colocando como profissionais. Então teve de tudo. Digamos que os extremos, tem esse posicionamento político, mas também tem os extremos se declarando. Muitas situações extremas, comportamentos extremos, histriônicos, né, de diversas formas. Então, acredito que a gente está num tempo, né, que puxou tudo isso, assim, o extremismo no macro e no micro também, de certa forma.
Já estamos nos encaminhando para as últimas perguntas, e essas são mais pessoais mesmo, mais uma questão de como você vê o futuro. Primeiramente, eu gostaria de saber como você percebe a sua visão de mundo enquanto indivíduo espiritualizado. Você percebe alguma diferença na forma como você pensa a questão espiritual de antes da pandemia para agora? Sim, sim, percebo porque realmente não tem como ser a mesma pessoa, né? Acredito que eu era mais, tinha muitos viés, não, está sempre aprendendo, né? Claro, está sempre, né, se transformando em nós, mas eu era uma pessoa mais irresponsável, principalmente comigo mesma, com as minhas práticas espirituais, ou com meu autorrespeito, minha estima própria, que tem a ver com a espiritualidade, a gente se cuidar, né? E também ter um cuidado com o entorno, né? Ter responsabilidade mesmo em um sentido bem amplo falando, tá? Então, a partir dessa situação pandêmica, que foi algo realmente muito doloroso, houve muita dor envolvida, muito medo, né? Muita angústia, muita ansiedade. Houve também, pelo menos para mim, meu ponto de vista bem pessoal, assim, uma religação mesmo, seria o religar, né? A religião, né? O religar, eu me religuei, assim, opa, o que realmente é importante para mim, como que eu vivo bem, que tipo de vida me interessa mais, que tipo de conexão com o mundo, com as pessoas, com o trabalho, como é que eu quero viver. E eu acredito que isso é uma forma de viver a espiritualidade, porque a espiritualidade está ligada à matéria, né? Nós estamos aqui nessa experiência material, com esse corpo cheio de necessidades, né? Eu estava falando com um amigo que eu falei que o nosso corpo era a nossa casa. Essa casa tem um aluguel bem alto. Mas não dá pra decidir as coisas, né? O mundo espiritual e o mundo físico. Se estamos vivos, se estamos vivendo no mundo terreno, não dá pra decidir. As duas coisas têm que andar juntas e andar bem. Sim, verdade. E em relação a horizonte e expectativa, que seriam suas esperanças no futuro, suas expectativas do que vem a seguir? O período de pandemia mudou a sua forma de ver o futuro, seja no âmbito físico ou no âmbito espiritual? E se mudou, o que mudou, de que forma mudou? Se você vê esse horizonte de expectativa próprio e da humanidade ou da sociedade brasileira em si, de forma mais positiva ou negativa? E como a sua relação com a espiritualidade ajudou a você moldar essa sua expectativa? Futuro, né? Futuro é uma tendência, né? Uma possibilidade, né? Nem sabemos se teremos o futuro. Eu lembro que uma vez uma pessoa leu a minha mão, falou, as linhas da mão agora são essas, mas elas mudam. Então, a gente também vai mudando e a cada vez que nós mudamos, também mudam as perspectivas e as necessidades e as vontades vão mudando junto, né? A gente tá sempre assim, constante mutação. É difícil, tem aquelas perguntas, onde você quer estar daqui a 5 anos? Olha, é difícil dizer uma coisa dessa. Ainda mais hoje em dia que está tanta instabilidade, existe uma instabilidade no ar que está forte, tá? Passou pandemia, mas tem tudo instável, tudo tenso, muita tensão. Então, assim, digamos que o que eu tento hoje em dia é fazer planos a curto prazo, viver bem a minha vida, estar bem alimentada, conseguir fazer minhas práticas. Estar com a mente sã minimamente, né, se possível. Então, essa, digamos, é a minha perspectiva primeira, assim, né. E sobre o entorno, né, assim, esses tempos vieram me falar, porque a África está lá se dividindo, parece, na parte geográfica mesmo, que vai se romper lá o continente africano e isso vai mudar tudo. Assim, não sei se daqui a um tempo eu não vou estar debaixo d'água, então eu não sei, entende? Então, difícil dizer, né. Mas você acredita que essa experiência da pandemia, a forma como você lidou com a pandemia, como você viu pessoas que estavam se consultando contigo e pessoas que você conhece que também compartilham dessas crenças, lidaram com esse momento, você acha que pelo menos essas pessoas estariam mais preparadas para a perspectiva de nova pandemia ou então de algum evento dessa magnitude? Acredito que não. Acredito que não. Inclusive, pelo contrário, as pessoas estão cada vez mais dentro dos seus celulares e se estão aleatórias, alheias, cada vez mais, é o que eu percebo. Quer dizer, lugares e pessoas que têm acesso à internet, porque existem dimensões de realidade que não têm acesso à internet, ainda existe isso. E você acredita que esse contato com o mundo virtual pode trazer mais problemas do que benefícios nesse sentido, né? De se preparar para o futuro, para esses grandes eventos, esses grandes momentos problemáticos?
Acredito que a nossa grande fonte agora é o nosso despertador, é o nosso telefone, é o nosso jornal, é a nossa novela, é tudo isso aqui, né? Então ele vem como nos informa, né? Mas eu lembro que, por exemplo, eu fui num retiro espiritual, foi bem no fevereiro de 2020, e lá tava cheio de monges, né? E foi um monge que disse, tá vindo uma doença, né? Um vírus, tá vindo, que era o Covid. Tá lá não sei onde, veio e avisou, né? Antes, não foi pelo celular que eu soube, foi uma pessoa que falou, né? Isso já também não é tão... Hoje em dia a gente fica sabendo tudo pelas redes, né? Pela internet, quase tudo. E você acredita, claro que isso é uma percepção muito pessoal e a gente não tem respostas certas e erradas aqui, mas você acredita que estamos, grandes aspas, né? Mais fracos agora, depois dessa experiência toda, do que antes ou não? É difícil falar num tão amplo assim, porque as pessoas lidaram de muitas formas diferentes, né? Eu, por exemplo, fui para um lugar onde eu tinha que carregar minha própria água, eu tinha que buscar na bica, eu fiquei mais forte, fiquei mais rural, né? Eu gostei. Então depende da experiência, assim, né? Teve pessoas que ficaram com muito medo dentro do apartamento ali, né? Isso enfraqueceu, eu acho, também fisicamente, porque as coisas estão conectadas à mente e o corpo. Se tu não trabalha o teu corpo, tu vai ficar fraco em outros sentidos, né? Por isso que, às vezes, é isso, tá mais conectado com a terra ou com atividades, não necessariamente fazer atividade física ou ir pra academia, sei lá, plantar, colher capim, sei lá, vai fazer trilha, não sei. Tudo isso tem mais a ver com algo mais primordial, com o nosso animal, né? Que nós somos animais, né? Então os animais precisam de exercício, né? Então nesse sentido, acho que existe, falando mais amplo, sim, um enfraquecimento. Finalizando a nossa entrevista, a última pergunta, que é somente sobre você. Qual a importância do tarô para a sua vida? Nossa, né? O tarô é assim, eu amo, tenho muito respeito também, e é um caminho mesmo, que nem tem aquele La Via del Tarot, né? Que é o caminho do tarô, assim, o tarô é um caminho, de fato, é uma filosofia de vida. E eu aprecio muito, assim, pra mim é isso, é um caminho. Por mais que às vezes a vida muda, de repente eu começo a me dedicar mais à arte novamente, vou exercer a minha licenciatura, vou ser professora de artes para crianças, pode acontecer, mas o tarô sempre vai estar junto. Me recuso a me afastar do tarô. Liana, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. De verdade, foi uma conversa muito gostosa, foi muito enriquecedora. E eu quero te desejar muito sucesso nessa jornada em terras estrangeiras, primeiramente. Além de muita luz e muito discernimento para suas trajetórias pessoais, terrenas, espirituais, profissionais e tudo que vier pela frente. Muito grata, igualmente, viu? Muito bom esse nosso momento, né? Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui, da conversa. Essa foi a nossa segunda entrevista da série de episódios do mês de maio voltados à prática do tarô em tempos de pandemia. Fiquem ligados que na próxima sexta, nesse mesmo horário, teremos o último encontro do mês com o nosso convidado Emanuel Velasquez. Fique por dentro das novidades e conheça mais sobre o tarô e o misticismo em nossas redes sociais. Estamos no Instagram no @Misciência, no YouTube com o canal Projeto Misciência e no Spotify com o podcast Misciência. Também temos o nosso site, o portal Misciência, que você pode acessar pelo endereço misciência.wordpress.com. Lembrando também que estamos realizando uma pesquisa sobre a prática do tarô em tempos de pandemia via Google Forms, aberta a todas as pessoas que leem, praticam, estudam e têm qualquer tipo de contato com o tarô. É um questionário de questões objetivas, somente 20 questões, muito fácil e muito rápido de responder. Você pode acessá-lo pelo link da bio no nosso Instagram e, na última parte dele, você pode deixar os seus dados caso queira participar de nossas lives e podcasts. Se você for profissional ou acadêmico, estudante ou consulente do tarô, lê o oráculo por hobby ou profissionalmente, se segue uma linha espiritual ou psicológica, estamos aqui de braços abertos para ouvi-lo, caso queira nos contar sobre as suas experiências com o tarô durante a pandemia. O podcast Misciência se despede por aqui. Até o próximo episódio.